Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, Fernando Haddad. Vocês dispensam a apresentação, a grande liderança política do país, ex-prefeito de São Paulo, ministro mais longevo da educação, com grandes conquistas e transformações, nosso candidato que honrou muito a disputa presidencial com 47 milhões de votos. Enfim, uma liderança fundamental e com uma grande capacidade de análise, uma excelente formação intelectual, um momento tão complexo e tão desafiador para o povo brasileiro. Nós estamos lançando hoje aqui um novo programa, Pauta Brasil, com uma rede de colaboradores, de parceiros, que eu quero aqui já antecipadamente agradecer, a TV PT, que vai participar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Vocês preservem a agenda para a gente poder fazer discussões qualificadas sobre o Brasil, a pauta prioritária do Brasil. Nós temos aqui a TV PT, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, a revista Fórum, hoje o Facebook do Haddad, do Lula, da Dilma, da bancada. Nós estamos ampliando a rede de colaboradores para a gente poder, de fato, fazer com que as ideias, a reflexão atinja cada vez mais pessoas e permita um debate qualificado que o Brasil precisa nesse momento. Esse primeiro programa é sobre as perspectivas para 2021. Eu vou pedir desculpa nessa primeira rodada, porque nós não conseguimos ainda montar um sistema para que haja uma interação nessa pós-TV, que é a TV para a internet, esse mecanismo que nós temos aqui hoje. Porque como são muitos portais e muitos parceiros, nós não temos ainda como eleger as notícias, superchat, uma pergunta inteligente, uma participação interessante, mas nós vamos tentar construir um sistema para que isso seja possível. Talvez eleger uma, duas questões por portal e assegurar com isso que todos possam participar. Então, feita essa explicação, nós vamos iniciar a nossa reflexão com o Fernando Haddad. Como é que você olha esse 2021, a pandemia acelerando, uma recessão grave, a economia mostrando que está arrefecendo aquele princípio de recuperação econômica, uma situação social dramática, esse episódio de Manaus, que é uma tragédia humanitária sem precedentes, enfim, o Brasil completamente isolado, desgoverno. Como é que você vê a oposição nisso? Como é que a sua primeira abordagem, sua primeira reflexão sobre os grandes desafios do país, a nossa pauta, o desafio que nós temos da luta democrática e popular para esse ano de 2021? Bom, Luiz, em primeiro lugar, cumprimentar a todos pela iniciativa. Acho que o Brasil está precisando ouvir novas vozes. Infelizmente, no Brasil, a grande imprensa limita demais o pluralismo, que é uma obrigação democrática, fazer com que a população e cada cidadão possa avaliar os melhores argumentos, as melhores ideias, né, a melhor estratégia para tirar o país das múltiplas crises que ele enfrenta. E o momento agora é muito delicado, talvez o mais delicado que a gente tenha vivido até aqui, porque são crises sobrepostas, né, das quais nós não estamos conseguindo sair por uma completa inação do governo Bolsonaro, que quando se mexe é para atrapalhar o destino do país. Veja vocês, eu vou fazer uma recapitulação do que aconteceu nas últimas 2 semanas. Eu não vou falar de 2 anos. Falar de 2 semanas. Nós tivemos a crise com uma das primeiras montadoras que se instalaram no Brasil. A Ford, depois de 100 anos, está deixando o Brasil. Para ir para onde? Para a Ásia? Não. Para ampliar a sua produção no Uruguai e na Argentina. O presidente da República, há 1 ano atrás, festejou o fato de nós estarmos exportando abacate para a Argentina. E é de lá que nós vamos ter que importar carros, porque a Ford para de produzir esse ano carros no Brasil depois de 100 anos. Tivemos o colapso do sistema de saúde pública e privada, né, de uma capital importante como Manaus. Agora essa mesma crise se estende para o interior do estado do Amazonas, onde a situação logística é ainda mais dramática. Fazer chegar os insumos para a rede de saúde, atender a população, em termos de leito de UTI, respiradores e agora a vacina finalmente aprovada pela Anvisa, depois de enorme pressão
nacional e internacional para que o Brasil tomasse juízo e tomasse as providências necessárias para atender a população. Ontem, você foi ministro da Educação e sabe muito bem o impacto que isso vai ter na vida de milhões de estudantes brasileiros que, graças a governos progressistas, passaram a sonhar com a universidade. Ontem nós tivemos o recorde de abstenção no Enem, mais de 50% das pessoas deixaram de ir à prova, e muitas que foram aos locais pré-estabelecidos pelo MEC, pelo INEP, deixaram de fazer a prova, porque não foi previsto o fato de que as pessoas não poderiam estar aglomeradas na mesma sala de aula. Portanto, tinha que haver um distanciamento de segurança entre os jovens que foram fazer a prova. Não sabemos, não temos a estimativa de quantos milhares de brasileiros deixaram de fazer a prova. Sabemos os que não fizeram, mas os que foram e deixaram de fazer, nós ainda não temos a estimativa. Isso vai dar ensejo a muitas ações judiciais, vai comprometer a qualidade e a credibilidade do exame, sem que tivesse acontecido absolutamente nada que não permitisse ao INEP planejar a logística da prova, porque bastava duplicar os locais de frequência e anunciar as providências. Ou seja, o que o ministro da Educação devia ter feito? Chamado uma rede nacional de rádio e televisão e explicado para os estudantes que o MEC tinha tomado todas as providências para que todos pudessem fazer em segurança a prova, o distanciamento necessário. Nada disso foi feito e, portanto, o ministro não tinha o que dizer ao país. Resultado, pais e estudantes inseguros diante do colapso do sistema de saúde resolveram tomar a providência mais correta, preservar a vida dos seus filhos. Qualquer um de nós pensaria 10 vezes antes de mandar um filho fazer o Enem sem uma comunicação oficial do Ministério dando segurança para as famílias de que a logística estava sendo cuidada para esse fim. Eu estou falando de casos estamos com uma crise internacional, o Brasil está totalmente isolado do resto do mundo. Nós já estávamos com problemas com a China, que é o nosso principal parceiro comercial, responde por 2/3 do nosso superávit comercial, 2/3 do nosso superávit. Nós devemos à China, estamos em crise com o Mercosul já desde o começo, mas com a União Europeia. Mais uma vez, Alemanha e França emitem sinais de preocupação com o Brasil, e agora com a derrota, a sobeja derrota do Trump, que felicitou a humanidade, porque é uma pessoa que demonstrou, inclusive, como último ato da sua administração, gerar pânico na maior democracia do mundo, tivemos a vitória do Biden, que tem todas as reservas em relação ao governo Bolsonaro, pela completa falta de sintonia com aquilo que é caro hoje a todo o país responsável, com a pandemia, com o meio ambiente e com todos os valores democráticos que precisam ser reiterados nesse momento de crise internacional. Ou seja, eu não vejo, Aloysio, nenhum ministério, nenhuma pasta que esteja recebendo da parte do presidente o comando adequado. Portanto, o problema não são os ministros. Essa é a conclusão óbvia que se pode chegar. Nós temos um problema dramático no Brasil, que é ter levado a presidência da República, talvez o pior dos brasileiros, no pior momento que nós estamos enfrentando. Por isso, eu penso que os partidos progressistas deveriam se dedicar muito, durante 2021, sobretudo, diante do novo horizonte que a ciência nos oferece, de nos imunizarmos com segurança, em realmente trabalhar esse ano para fazer política com P maiúsculo e colocar os interesses nacionais acima de qualquer outro interesse, porque nós temos que cuidar das pessoas mais do que nunca. Do estudante que vai ficar sem a sua vaga na universidade, a pessoa que vai perder o seu ente querido por falta de assistência. Eu concordo muito integralmente com a sua análise. Eu queria reforçar alguns pontos, porque
a gente olhando um pouco para 2020, o que aconteceu? O país já vinha no início, antes da pandemia, a economia já vinha dando sinais de recessão, de uma forte desaceleração. E havia um cerco institucional ao Bolsonaro. A prisão do Queiroz, o esquema da rachadinha, que parecia desmontar todo o plano, envolvimento, lavagem de dinheiro, enfim, havia um cerco. Aquela reunião em que os ministros atacavam de uma forma grosseira, rebaixada, Supremo Tribunal Federal, governadores, prefeitos. O ministro da Educação teve que fugir do Brasil depois da reunião, quando veio a público as barbaridades que ele fazia no MEC, eram sabidas, mas que ele fazia no interior daquelas reuniões. Rompe com o lavajatismo e cria uma fratura. O Supremo, com o episódio das fake news, parte para cima, tentativa de invasão do Supremo, enfim, tudo aquilo. Aí ele faz um recuo tático, ele vinha tensionando as instituições, ele recua, recompõe uma base no parlamento fisiológica e recebe da oposição uma série de instrumentos para enfrentar a crise. O orçamento de guerra, que era fundamental quebrar o teto de gastos, o auxílio emergencial, que foi decisivo, ele era contra, o Guedes era contra. Primeira medida provisória eram 4 meses sem trabalho, sem garantia de emprego, sem salário, sem garantia de emprego. Então nós derrotamos aquilo, conseguimos aprovar o auxílio emergencial 5 meses, mais 4 meses ele reduziu para R$300, tirou 44% das famílias, mas isso foi fundamental para ele, esse recuo tático dele permitiu ele estabilizar, porque ele caminhava com uma tempestade perfeita. Ele recua, recompõe, mas o que nós não podemos esquecer, que o Bolsonaro sempre defendeu a ditadura, sempre defendeu o golpe, hoje ele fala disso novamente, tortura. Então, o projeto estratégico dele pode ser a desestabilização. Assim como o Trump tentou deslegitimar a eleição, e eles construíram a mesma coisa na Bolívia, quando o Evo ganhou a primeira eleição, e eles, através da OEA, de mecanismos que depois foram desmascarados, e a segunda eleição enterrou aquela tese, eles conseguem derrubar um governo democraticamente eleito, com milícia, com setores da polícia, as suas chamadas aquarteladas. Ele vinha construindo também uma narrativa, se eu perder, é fraude eletrônica. Quer dizer, ele se elegeu, desde que eu cheguei no Congresso em 1990, como deputado, chegamos juntos lá na Câmara, os filhos se elegeram, 3 filhos são parlamentares, ex-mulher parlamentar, ele foi eleito presidente da República e disse que o sistema não funciona se ele não vencer. Então, ele vem construindo uma narrativa muito... Esse recuo tático não deve nos esquecermos, nós não podemos esquecer o que nós estamos enfrentando. É um governo que tem um viés autoritário, que está militarizando o país, está dando benefícios para as Forças Armadas, está dando benefícios indevidos para outros setores militares, cada vez mais uma presença crescente de militares no governo e uma incapacidade absoluta de governar. Você falou do Enem, foram 4 ministros da Educação em 2 anos, e alguns que só trouxeram retrocesso e desmonte. 4 presidentes do INEP, 4. Aquilo ali é uma instituição extremamente complexa. Organizar o Enem, na nossa época, eram 3.600 pontos de atenção, 11 módulos. Aquilo ali é um sistema que exige rigor, cuidado, precisão para poder realizar. Eles colocam alguém que não tem nenhuma experiência na administração pública, mudam aquilo com gente que não tem nenhuma vocação. Agora morreu o diretor responsável, que era um coronel. Quer dizer, não era um pedagogo, um educador, alguém especializado em avaliação, com tradição de exames de grande ângulo, com maiores exames do planeta. Então, só podia dar nessa tragédia, nesse grave equívoco. Agora, o que eu vejo para 2021? A pandemia não tem recuperação econômica em V. Em V é a pandemia que voltou. A recuperação econômica está arrefecendo, sem os estímulos fiscais. Nós estamos falando aí de mais de 850 bilhões de reais de déficit no ano passado, não tem sustentação. Só de auxílio emergencial foram 320 bilhões de reais, quase 10 bolsas famílias. Então, não há perspectiva de recuperação. Nós estamos caminhando numa desaceleração novamente, um quadro de estagnação e uma crise social sem precedentes. Fernando, nós temos 14 milhões de desempregados. Pelo Covid, pelo aquele alpinar de Covid, 23 milhões de famílias não estão trabalhando e gostariam de trabalhar. Você tem que somar isso. Sim. Nós estamos falando aí de 37 milhões de famílias. E você, num quadro como esse, de quase 40 milhões de desempregados, sem o auxílio emergencial e com esse teto de gastos que vai sacrificar a educação, saúde, ainda mais as políticas sociais, essa conta ainda não chegou. Porque o custo de vida, a alimentação subiu 15% o ano passado,
continua pressionando a vida das pessoas, os aluguéis cresceram brutalmente. Então, a inflação para a baixa renda foi o dobro das pessoas que têm mais posse, o dobro do ano passado. Então, o custo de vida subindo, e quando chegar agora em janeiro, ainda tem uma sobra do Bolsa Família, mas a partir de fevereiro é um abismo social. Nós vamos para uma crise social de grande magnitude, que ainda não chegou. O que é que chegou, que está fazendo ele desabar nas pesquisas? O que chegou foram as imagens de Manaus. As pessoas morrendo porque tinham oxigênio, e o ministro da Saúde tinha estado lá. Há 10 dias antes, o governo sabia que aquilo poderia acontecer. Nenhuma providência foi tomada. A Venezuela, que foi agredida por esse governo, imediatamente deslocou caminhões e médicos para tentar socorrer Manaus, numa atitude solidária por uma incapacidade do governo de gerir o país. A vacina, um país desse tamanho, 223 milhões de pessoas, altamente contaminado. Nós temos em torno de 9% da contaminação do planeta, somos 2,7% da população. 11% das mortes, quase 4 vezes mais que a média mundial. Com recursos econômicos, que ainda é uma economia importante. Todos os laboratórios tinham interesse em fazer parceria com o Brasil. Eles não fizeram. Atacaram a vacina da China, desprezaram, disseram que não iam comprar, criaram todo tipo de dificuldade, não construíram uma alternativa. Então nós estamos agora, aí saíram correndo tentando pedir vacina para a Índia. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas para vacinar, a China a mesma coisa. O Brasil tinha que se antecipar, tinha que ser precavido, tinha que coordenar essa iniciativa, tinha que fazer várias parcerias para cobrir essa população. Então, com atraso, mais de 50 países já tinham começado, nós não temos vacina para a população toda esse ano. Não tem perspectiva de que isso vai acontecer, não tem um calendário, não conseguiram licitar a injeção, não conseguiram fechar o contrato de participação com os outros países, de parceria. Então, eu vejo um quadro muito grave da pandemia, que ela está se acelerando, em V. Eu insisto, o Guedes falou, não, a recuperação vai ser em V, não será em V. Em V é a pandemia. Em vários, inclusive São Paulo, ela está ficando maior do que o início do processo. Sem a perspectiva de uma vacina no curto prazo, isso vai impactar ainda mais a economia. Sem o auxílio emergencial, com o orçamento de guerra e numa situação que está ficando visível, a total descoordenação, falta de gestão, nós estamos indo por uma situação muito difícil, econômica, saúde pública e política. Como é que você vê o cenário político para 2021? Porque tem, na realidade, a única vacina para esse país é o impeachment do Bolsonaro. Essa é a verdadeira vacina para enfrentar essa crise. Eles não têm capacidade gerencial. E só para concluir, você vê esse episódio da Ford. Não tem mais Ministério de Indústria e Comércio, não tem alguém que cuida da interlocução com a indústria. Eles nem sabiam, foram pegos de surpresa. Com a Sony também, a Sony foi embora do Brasil, foram pegos de surpresa. Não tem, quer dizer, o Ministério da Fazenda centralizou Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Previdência, Trabalho, e não consegue dar conta de coisa alguma. Preso numa visão ortodoxa, numa visão neoliberal, que está mostrando para o mundo inteiro o completo fracasso. Essa crise precisa de Estado, precisa de política pública, precisa de gestão, precisa estimular o investimento, precisa de programas de emprego emergencial, precisa de auxílio, precisa de apoio à micro e pequena empresa. O Biden está lançando um programa de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. E nós, com esse discurso de reforma, de continuar tirando direitos dos trabalhadores, tirar os pobres do orçamento, nós vamos viver uma situação muito, muito grave. E nós não podemos descartar a vocação autoritária do Bolsonaro, a vocação ditatorial. Então nós precisamos de uma grande frente democrática e de uma grande mobilização política para emparedar essa iniciativa autoritária e impedir esse desmonte do país, desmonte da indústria, desmonte das políticas. O sistema de vacinação nosso tem mais de 100 anos, tem uma larga tradição, a idade do Butantan, e nós não podemos aceitar que isso continue assim. Eu vejo com muita preocupação 2021 e acho que a única resposta política é uma frente de oposição, a esquerda mais unida, coesa, como acho que avançamos no parlamento de atitudes comuns das bancadas. Elas são minoritárias, mas junto pelo menos são 130 deputados. Isso dá alguma força para você interferir, para pautar, para tensionar. E aumentar a mobilização popular. Eu vejo com muita simpatia a ideia de carreatas nesse momento, porque é compatível com a pandemia e dá para fazer manifestações muito fortes, assim como os panelaços estão voltando. Nós precisamos avançar para mostrar o tamanho dessa insatisfação e o povo sentir segurança que tem que mudar o rumo da história, que nós não podemos continuar empurrando com a barriga essa tragédia que se chama o governo Bolsonaro.
Aloysio, eu queria retomar da onde você parou, porque eu acho que você coloca uma questão muito importante. Eu queria botar o dedo na ferida um pouquinho para o nosso ouvinte, para esclarecer um ponto de vista que não é pessoal, que é um ponto de vista de um campo político, mas para que as pessoas notem o que está em jogo nesse momento no Brasil. O Guedes, ele foi contratado para desmontar o Estado. Caiu, beleza. Voltou, né? Voltou. O Guedes foi contratado para desmontar o Estado brasileiro. Ele não foi contratado para construir o Estado brasileiro, para reformar o Estado brasileiro, como dizem, né, para aperfeiçoar as políticas públicas. Não. Quando se fala em reforma de políticas públicas, você está falando de uma coisa que é o seguinte: pegar o que existe e aperfeiçoar. Como o governo Lula fez, como o governo Dilma fez, pegar, não existia uma coisa e passou a existir. Vamos melhorar essa coisa. Então, vamos melhorar o Ciência Sem Fronteira, vamos melhorar o ProUni, vamos melhorar o FIES, vamos melhorar o SUS, vamos melhorar o Fundeb. Reformar o Estado é pegar o Estado e melhorar o Estado. Se cada governo fizer isso, nós vamos ter um Estado moderno, reformado, que atenda a população a um custo baixo, o melhor atendimento possível, o melhor serviço público possível, ao menor custo em termos de impostos. Isso é reformar o Estado. Não foi para isso que o Guedes foi contratado. O Guedes foi contratado para desconstruir o Estado. Foi para enxugar o Estado. Foi para cortar direitos que ele foi contratado. Foi para vender o patrimônio público que ele foi contratado. Essa é a agenda do Bolsonaro. E o que eu quero chamar a atenção, por isso que eu pedi licença a quem está nos ouvindo, eu quero chamar a atenção que essa política do Guedes tem o apoio daquilo que a imprensa chama de centro, mas que, na verdade, é a centro-direita, que não deveria ter vergonha desse nome. Os países do mundo têm partidos de centro-direita, que não são extremistas, que confiam na democracia, mas que defendem um receituário econômico para países como o Brasil, que é o Estado mínimo. Então, esse jogo de cena que a gente vê no noticiário, ele não acontece na vida real, só nas imagens. Vacina, não vacina, mas a agenda econômica é a mesma de desconstrução do Estado nacional. O PSDB, nesse momento, o DEM, nesse momento, que fazem um jogo de cena tentando se diferenciar do Bolsonaro, na verdade estão apoiando uma política econômica que vai condenar este país ao subdesenvolvimento. Nós vamos perder mais uma década com essa política econômica. Nós precisamos da atuação do Estado, nós precisamos do investimento público para tirar o país da crise. Em países de renda média como o Brasil, quem puxa investimento é o Estado. Não pense você que está nos assistindo que o empresário vai acordar de bom humor um dia e vai tirar dinheiro do bolso, tomar dinheiro emprestado para investir num país que não tem demanda. Isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Em momentos como esse, é a hora de você ter a locomotiva puxando a economia e os empresários vêm atrás. Eles nunca lideram o processo de retomada. Isso nunca acontece. Isso pode acontecer na Bolsa de Valores, quando o juro cai, as ações sobem. É um movimento de gangorra natural, especulativo, que não tem nada a ver com os fundamentos da economia. Fundamento da economia é produção. É trabalhador com carteira assinada, é desemprego baixo, é inflação controlada. Isso é fundamental. Essas operações no mundo financeiro, isso não atinge a população. Nós somos 210 milhões de habitantes. Quem é que tem ação em bolsa? Quantos de nós têm ação em bolsa? O que nós precisamos é geração de riqueza. Não é de valorização especulativa de ativo. E o Estado do Guedes, apoiado pela centro-direita, não vai tirar o país da crise. E ainda fizeram essa loucura de acabar do dia para a noite com aquilo que estava dando alguma base de sustentação para a economia, que era o auxílio emergencial. O que a centro-esquerda pediu de tão milagroso? Estender por 4 meses
para reavaliação do quadro econômico? Será que era tanto assim? Estender por mais um tempo até que a vacina chegasse? Quer dizer, era um encontro da imunização com a retomada da economia, com o investimento público, e aí você poderia ir reduzindo o auxílio emergencial gradualmente. É uma política de bom senso, não tem nada de irresponsável nisso. Irresponsável é fazer o que eles estão fazendo, com o apoio do PSDB e do DEM, que sequer se mobilizam para afastar uma pessoa que já cometeu 20 crimes de responsabilidade. Esses dias eu estava vendo na internet as pessoas falando, gente, esse povo foi para a rua pedir o impeachment de uma pessoa por pedalada fiscal que ninguém sabe até hoje o que é. Uma pessoa que não responde a um processo judicial, e nós estamos deixando uma pessoa na presidência da República que todos os dias comete um atentado contra a democracia, contra a saúde pública, contra a educação pública, contra a soberania nacional, e não acontece nada. Por quê? Porque a Bolsa está subindo. Até quando vai subir a Bolsa nesse estado de coisas? Isso é movimento especulativo, nós não podemos olhar para esse indicador. O indicador que importa é se o trabalhador tem emprego e se o salário dele compra o que ele precisa para manter dignamente a sua família. Isso dá sustentação para a democracia, para a economia, para a sociedade de uma maneira geral. Então eu compartilho com você a preocupação, Luísio, e concluo essa segunda fala, dizendo o seguinte, é hora das pessoas mostrarem a que vieram. É muito bonito você aparecer na televisão dando bronca em A, B ou C. Eu quero saber, na prática, concretamente, qual vai ser o posicionamento dos partidos de centro-direita no Congresso Nacional em relação ao descalabro do governo Bolsonaro. Porque é isso que vai mudar efetivamente a vida das pessoas, para melhor. Se esses partidos não se posicionarem agora sobre os atentados que estão sendo cometidos diuturnamente contra a soberania nacional e a soberania popular, nós não vamos chegar em 2022, a não ser num ambiente de altíssima instabilidade e ameaças corriqueiras que são feitas de armar a população, de subordinar as polícias ao governo federal e não aos governos estaduais, deixar entrar arma, importar arma, gastar dólar, reserva com armas, baixando imposto, inclusive. Nós vamos gerar mais instabilidade no país. Então, eu faço um apelo para os partidos de centro-direita. Ponham a mão na consciência. Vocês erraram em 2018. Vocês colocaram esse país no maior risco que ele já viveu, de todos os tempos. Ponham a mão na consciência. Façam um exame de consciência. E se posicionem. Parem de fazer jogo de cena. Se posicionem como pessoas honradas que colocam o interesse nacional acima de interesse partidário. Essa é a hora de fazer isso. Essa é a hora de fazer o meia-culpa, de colocar o Brasil, do tamanho que ele tem, no colo de uma pessoa insana, com vários problemas. E o menor deles é o fato dele não saber administrar nada. Porque quando ele age contra os interesses do país. É disso que nós precisamos falar. De fazerem o meia-culpa do que fizeram em 18 e evitar um desastre daqui para 2022. Eu acho importante o que você falou, porque quando ele disse assim, não, é que não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada, sai, né? Na verdade, quando ele não faz nada, se ele não fizesse nada, era bem melhor do que ele faz, porque cada gesto é um desastre político, diplomático, econômico, social, de soberania, de grandes repercussões. Então, e muito importante também essa lembrança, né? Em 2018, tinha uma chance de ter impedido isso. Não foi por falta de advertência. Era só olhar o histórico dele, por mais que ele se escondeu na campanha, não foi nenhum debate, não teve coragem de enfrentar em nenhuma. Então, e a imprensa fingiu que não estava vendo o que estava acontecendo. Né? E o PSDB, o Dória, fizeram campanha para o Bolsonaro, aberta, Bolsonaro. Hoje é atacado, chamado de canalha, apertado, assim, umas agressões totalmente desqualificadas, mas eles apoiaram, fizeram campanha. Eles têm responsabilidade por tudo que está acontecendo. Os governadores do PDT fizeram campanha
E o PDT, as principais lideranças, o próprio Ciro, não se posicionou no segundo turno. Então, nós temos no PSDB lideranças que têm uma história democrática, mas não se posicionaram na hora que era decisiva para o futuro da democracia. Eu acho que mudou. Eu acredito que hoje, o segundo turno, por exemplo, entre você e o Bolsonaro, esses segmentos não tem mais como se omitir e nem como não votar pelo campo progressista, pela democracia, pelo Estado de Direito, pelos valores civilizatórios, pelo reconhecimento da ciência como a base das políticas públicas, no reconhecimento da medicina e da ciência e da pesquisa como a única resposta numa pandemia dessa natureza. Eu acho que tudo isso está reforçando essa perspectiva. Agora, nós precisamos discutir também o que nós vamos propor para o futuro. Esse debate programático ele é fundamental para nós sairmos e para ter convicção que dá para tirar o Bolsonaro e que dá para construir um país muito melhor, como nós já fizemos no passado. Então, nós desenvolvemos, você contribuiu muito com o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que nós temos aí os nossos núcleos de acompanhamento de políticas públicas, que tem medidas emergenciais, medidas para a saída da crise e medidas estruturais. Eu quero tratar de algumas delas, de forma muito rápida. Primeiro, essa questão. Não é possível, porque onde está a pandemia crescendo? Predominantemente entre os pobres. Onde ela está mais violenta, por exemplo, na cidade de São Paulo, é o fundão da Zona Leste. Então, nós precisamos proteger essa população. A vida, as pessoas não têm como fazer distanciamento social se tiver uma renda para sobreviver. Elas vão sair na busca do quê? Nessas condições, se expondo diariamente e acelerando a contaminação. Então, a pandemia, como nós dizíamos, não acabou. E voltando com muita força. Essa cepa do vírus, em Manaus, ele já tem várias mudanças genéticas, que ele é muito mais agressivo e muito mais... e se dissemina com muito mais... Acho que deu uma travada, Luiz. Bom, eu vou retomar aqui até o Aloysio voltar aqui. Mas o Aloysio está fazendo referência às propostas que os partidos de oposição fizeram para levantar o país, para levantar a economia do país. Ou seja, nós não ficamos, dada a gravidade da crise, nós não ficamos simplesmente no Congresso Nacional fazendo oposição ao governo Bolsonaro. Estava retomando aqui, Aloysio, para a tua volta, falando justamente que a oposição, talvez de maneira assim muito sóbria, diante da gravidade da crise, a oposição, no meio do mandato, apresentou projetos para tirar o país da crise que beneficiariam, inclusive, o governo, mas salvariam empregos e vidas. Ou seja, um gesto de generosidade com o país. O orçamento de guerra, todos... Não é isso, o orçamento de guerra, nós temos todas as condições fiscais para enfrentar a crise. O auxílio emergencial foi uma iniciativa do PT, depois da bancada de oposição e depois do Congresso Nacional, sem a aprovação deles, mostrando só auxílio. E o auxílio, além da proteção da vida, e como você levantou muito bem, estimula a demanda agregada, estimula o consumo. É isso que vai estimular as vendas, recuperar o investimento privado. Então, nós precisamos dessa combinação entre o público e o setor privado nessa crise. Tem uma questão associada a essa que nós precisamos discutir, que é o tema da reforma tributária. Nós conseguimos, o nosso governo, colocar os pobres no orçamento. Não conseguimos fazer os ricos pagarem os impostos que deviam e que precisam, num país com tanta desigualdade, com uma estrutura tributária tão injusta. Nesse momento da história, eles precisam dar contribuição para criar um fundo de reconstrução do país. Nós precisamos taxar os ganhos de capital, as grandes fortunas, as grandes heranças, o lucro e dividendos totalmente desonerados no Brasil, para poder ter uma capacidade financeira, o Estado, sustentar os investimentos e as políticas públicas. Aloysio, eu tenho a segurança que a sociedade está amadurecida hoje para fazer esse debate. Eu acho que nós não tínhamos maturidade social para colocar esse tema de maneira frutífera, sabe, para discutir com o país. Hoje, quando você fala... Você sabe que eu falei isso? Lá atrás, em 2018, eu falava, olha, o sujeito que tem um Fiat paga o IPVA, e o outro sujeito que tem
um avião ou um iate não pague IPVA. São distorções, essa é a mais gritante das distorções. Mas o imposto sobre grandes heranças no Brasil é um dos menores do mundo. Nós não estamos falando de herança de você tem três apartamentos, vai deixar um para cada filho. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de gente que tem bilhões e bilhões de reais. O homem mais rico do mundo está beirando 200 bilhões de dólares de patrimônio. Por isso que o mundo inteiro está discutindo como taxar isso. Porque ninguém precisa, mas nem a milésima geração desse cara vai precisar de dinheiro. Agora, o Brasil tem um dos menores impostos sobre grandes heranças do mundo. Nós não estamos falando de herança de classe média, nem de classe rica, nós estamos falando de grandes heranças, de bilhões de reais, bilhões de dólares, que não são taxados. E esse dinheiro que é acumulado por poucas mãos, da onde vem esse dinheiro? Vem da compra que você faz, vem do suor do teu rosto. Você, quando de graça, usa uma plataforma de internet, você está gerando um fluxo que vai fazer com que aquela pessoa venda publicidade às suas custas. E aí a pessoa acumula 100 bilhões de dólares. Tá bem, se ganhou licitamente, ok, mas não vai pagar imposto sobre isso? Não vai pagar imposto sobre nada disso? É isso. Esse é um tema central, quer dizer, é por aí que nós vamos reconstruir. Evidente que o Estado tem condições de emitir, o país não está quebrado, tem 350 bilhões de dólares em caixa, nós deixamos 380 bilhões, nós não vamos voltar para o FMI, deixamos aí, fomos prudentes do ponto de vista da política econômica. A dívida pública era muito menor do que mesmo até o final do governo, com toda a sabotagem que nós tivemos, mas precisa enfrentar o tema da reforma tributária. O auxílio emergencial, tem que reformular o Bolsa Família. O Bolsa Família não tem reajuste desde a saída da presidenta Dilma. Eles não reajustaram o Bolsa Família. E hoje a cobertura é de 13 milhões de pessoas, nós estamos falando de 37 milhões de pessoas desempregadas e subempregadas. Aí vem o segundo tema também, muito decisivo, que é a questão do emprego. Não vai ter emprego mesmo que a economia volte a crescer a médio prazo, pelas mudanças tecnológicas e pelo tamanho do problema que se acumulou. Então, mesmo que a gente volte a gerar emprego, e voltaremos a gerar com uma outra política econômica, nós temos que colocar o emprego como objetivo da política econômica, não como subproduto. Então, a economia cresce e gera emprego. Tem que ter políticas de emprego nesse momento. Nós lançamos uma proposta que está no Congresso, que é uma jornada reduzida para os trabalhadores, um salário reduzido, mas ele recebe um salário com uma jornada reduzida, e a outra parte da jornada ele faz um curso de formação técnica profissional para voltar com mais qualificação para o empreendedorismo ou mesmo para disputar um mercado de trabalho em melhores condições, aumentar a eficiência e dar uma carreira, uma perspectiva e oportunidade. Então, e com isso nós poderíamos iniciar com obras públicas. Quer dizer, o Estado contratou para ser reforma de escola, de posto de saúde, estradas, quer dizer, o Estado gerar essa dignidade para o trabalho. As pessoas não podem ficar desempregadas e sem renda. Isso vai gerar saque, vai agravar a violência, a pequena violência pela sobrevivência, o desespero. O país não precisa disso, nós temos tamanho, a economia, nós temos capacidade de produção para poder enfrentar isso, e o Estado tem que dirigir esse processo. Tem que olhar o emprego e a micro e pequena empresa. Só para concluir, a micro e pequena empresa é outro capítulo decisivo. Você vê na Itália, eles são 65% do PIB. Na Alemanha são 60% do PIB. No Brasil é 29%. Então nós precisamos de política nessa crise, de fomentar os pequenos negócios, de apoiar com crédito, com estímulo, formar cooperativa, consórcio, disciplinar algumas atividades, por exemplo. Eu tenho repetido isso, que é muito importante. Em Paris não tem grandes redes de supermercado. Só podem ser pequenas unidades. Para quê? Para gerar oportunidade de emprego. Na Itália não tem rede de farmácia. Por que são unidades, cada farmacêutico uma farmácia? Para estimular o pequeno negócio. Agora, a participação deles no PIB é o dobro do Brasil. Então nós precisamos olhar tanto a reforma tributária, taxar a renda e a riqueza, para desonerar o consumo e o investimento, para esse país crescer, quanto nós precisamos de uma política de emprego emergencial, pelo menos gerar 5 milhões de empregos para a gente começar a abrir um horizonte de perspectiva de saída. E olhar com muito carinho a micro e pequena empresa.
elas podem muito mais do que tem feito e o Estado tem que ter políticas públicas, sobretudo nesta crise, nessa perspectiva. E o último comentário. Nós precisamos digitalizar a periferia. As pessoas têm que ter o direito a ter internet. Os alunos pobres perderam um ano da vida escolar é muito, e perderão mais, porque a pandemia não acabou. Não está seguro voltar para a sala de aula nessas condições. Você vê, São Paulo está batendo todos os indicadores de prudência, isso não é só Manaus, não. O Rio de Janeiro está assim, as UTIs lotadas, os hospitais sobrecarregados, a pandemia avança e a vacina, quer dizer, aquelas 6 milhões de vacinas são 3 milhões de pessoas. Só faltam 220 milhões serem vacinadas no Brasil. Então, é muito importante, do meu ponto de vista, que a gente olhe isso com muita atenção, colocar espaços de banda larga, escola, você teve papel fundamental na construção dos céus em São Paulo, na retomada e no processo de construção, a gente criar um espaço simples que o aluno possa ir ali, no contraturno da escola, e nesse momento de pandemia, com aplicativos educacionais, estudar. Não vamos perder o tempo na educação, espaços simples, não custa nada colocar banda larga, fazer uma parceria com as empresas que oferecem esse serviço e as prefeituras, os estados, com algum apoio da União. Eu aprovei um projeto agora para colocar os recursos do FUST, aprovei esse ano de 2020, agora no final do ano, colocar os recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, para universalizar a banda larga. Vamos começar com os jovens para a educação. Esses meninos perderam um ano, como é que eles iam participar do Enem? Como é que eles vão ter perspectiva de futuro? Porque quem estuda escolhe o que pode fazer, quem não estuda é escolhido ou não. É uma frase que eu gosto muito para estimular a educação. Então, o acesso à banda larga também é uma coisa barata, urgente e inadiável. E o Bolsonaro ainda quer impedir o 5G no país. Luiz, você falou de um assunto que é a pequena e média empresa. Eu queria conectar ele com outro assunto que estava no nosso programa de governo em 2018 e está no programa de reconstrução nacional da Fundação que você preside. A reforma bancária. Gente, eu vou falar uma coisa que é um paradoxo. Nós seguramente estamos entre os melhores serviços bancários do mundo. Serviço bancário. O que significa serviço bancário? Você consegue, do teu celular, fazer inúmeras transações com e sem o apoio do seu gerente. Você tem na palma da sua mão uma pleiade de serviços para aplicar o seu dinheiro, para sacar, para fazer empréstimo automático, para fazer compra online. Serviço bancário no Brasil está muito avançado em termos de informática e tal. E nós temos o pior sistema de crédito do mundo. É o mesmo país. São os mesmos atores. É o serviço bancário mais moderno possível, com o crédito mais caro que você possa imaginar. Ninguém no mundo paga o juro que o tomador de empréstimo no Brasil paga. Não tem precedente de alguém pagando a taxa de juro acima da inflação que o brasileiro paga. Sem sistema de crédito, não tem como apoiar a pequena e média empresa. Não tem como. Porque ela vai... Eu já fui... Olha, eu já tive atacado de tecido, eu já tive construtora, eu já tive consultoria. Tem momentos da economia que você precisa recorrer ao banco. O problema todo é que quando o empresário pequeno e médio precisa recorrer ao banco, ele sabe que ele está com o pé na cova. Porque a taxa de juros é tão exorbitante que ele vai suar para conseguir sair do empréstimo. Quem é o pequeno empresário que está nos ouvindo sabe do que eu estou falando. Não tem crédito barato no Brasil. E a coisa que mais tem no mundo hoje é liquidez e crédito barato. Se você tem um parente fora do Brasil, pergunta para ele quanto é a taxa de juros do empréstimo que ele quiser tomar hoje em qualquer banco do mundo. Pergunte para o parente que você quiser. Na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Pergunte quanto que é a taxa de juros de um empréstimo para abrir um negócio ou para fazer uma compra de um bem durável. Só no Brasil que é esse escândalo. Então, um dia me perguntaram no debate qual que seria a primeira medida que eu ia tomar na posse. Não tinha pandemia, nada disso. Vamos lembrar que nós estamos em 2018. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu faria, que não depende do Congresso, é a reforma bancária. Porque não depende do Congresso. Depende só de um banco central
ser independente do mercado financeiro e prestar contas ao governo. Se você tiver um Banco Central independente do mercado financeiro, que queira atuar como um órgão regulador do sistema financeiro, o crédito vai se tornar acessível. E você que está desempregado vai tanto poder procurar um emprego, quanto imaginar uma outra forma de renda, explorando a sua força de trabalho, mas a partir do seu próprio negócio e, eventualmente, da colaboração de alguns funcionários, que é o que a Luísa falou. Na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra, todos têm políticas públicas voltadas para a geração de micro e pequenas empresas. E nós tínhamos isso também no Brasil. Nós batemos um recorde de abertura de e-mails no Brasil. Nós tínhamos crédito, o cartão corporativo do BNDES para pequena e média empresa, com juros muito baixos. Estava florescendo uma economia pequena, mas com um volume de empregos gerados e de renda gerada extraordinários. Isso tudo está sendo desmontado por quê? Porque o Guedes foi contratado para desmontar. Não foi contratado para construir. É isso. Eles têm a financiarização da economia, que é um dos grandes desafios do século XXI. A gente vê esse punhado de bilionários cada vez concentrando mais renda, riqueza, e do outro lado uma multidão de desempregados, subempregados. Você vê, no Brasil nós estamos com, além desse índice de desemprego e subemprego, nós temos 4,5 milhões de pessoas trabalhando nos aplicativos, sem nenhum tipo de direito. É um instrumento novo, é um serviço que pode, evidentemente, moderniza algumas estruturas e alguns benefícios, por exemplo, no transporte, mas você tem que ter um mínimo de garantias em relação a esses trabalhadores. Eu acho que o modelo de Nova York é interessante. Eles conseguiram, não o da Califórnia, que engessou demais, mas a população foi contra. Mas o modelo de Nova York é muito interessante para a gente pensar aí alguns direitos essenciais para preservar essa população que está dando uma grande contribuição e não pode ficar totalmente desamparada do ponto de vista dos seus direitos mínimos. E na questão da reforma bancária que você destaca, que eu acho que é um dos grandes desafios, 5 bancos têm mais de 90% do crédito no Brasil, e as novas tecnologias viabilizam isso, facilitam, né? Esse mundo digital facilita você criar cooperativas de crédito, moeda eletrônica local, você consegue construir novos instrumentos que você não tinha até então. Mas nós temos 63 milhões de brasileiros inadimplentes. Uma coisa muito importante era a gente repactuar essas dívidas. Nós propusemos no nosso plano de reconstrução pegar o depósito bancário não remunerado, alguma coisa de ordem de 36 bilhões de reais, libera para os bancos vinculado à renegociação, para que as pessoas saiam do Serasa e voltem ao mercado. Nem toda a dívida você consegue renegociar. Por exemplo, tem dívida com o pequeno comércio, tem dívida entre pessoas físicas, mas a dívida pesada é uma dívida bancária, porque o sujeito entra num cheque especial para 300% de juros ao ano, acabou e não consegue sair mais. Então, você precisa cumprir essa lógica, exigir dos bancos condições para que as pessoas possam pagar o que é possível pagar e o que é justo pagar e liberar um financiamento para que vocês possam sair dessa situação. Então, eu vejo que essa reforma bancária, essa renegociação em área de preço seria muito importante. Daqui a pouco estamos chegando no final, eu queria fazer uma pergunta para você, olhando um pouco a parte política. Primeira questão, André, você conhece aquele processo do Lula, de trabalhou inclusive na defesa dele, você conhece bem. Há a perspectiva de vir a ser votado. O presidente Lula, agora, por decisão do ministro Lewandowski, uma decisão que eu acho absolutamente fundamental para o direito de defesa, deu acesso ao diálogo da Vaza Jato. Todo o comportamento do juiz Moro mostra que não houve isenção, não houve a independência, não houve uma cláusula essencial do sistema jurídico, um pilar que é a independência do juiz em relação às partes, a isenção, para que ele não pode tratar a acusação como ele tratou, ele não é parte da acusação. Ele tem que ter equilíbrio na relação entre a defesa no devido processo legal e o Ministério Público, e não houve isso no caso do presidente. Ele foi claramente perseguido, processo atropelado, tempo do processo, articulação. Você acredita que ele será julgado pelo Supremo? E julgado, você tem convicção
de que o presidente será absolvido, será anulado esse processo e toda essa injustiça cometida? E qual a repercussão política que você avalia dessa decisão? Olha, Luiz, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que toda pessoa séria nesse país sabe o que os governos do PT fizeram para fortalecer os órgãos de combate à corrupção. Nenhum governo, não é que tem outro que possa ser comparável. Eu estou falando que nenhum outro governo fortaleceu tanto o Ministério Público, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União e o Poder Judiciário, inclusive federal, como os governos do PT. Nenhum outro governo. Não é o governo Bolsonaro que está destruindo, não. Estou falando de nenhum outro do passado. Ninguém fez o trabalho de fortalecimento das instituições de combate à corrupção. Portanto, a Lava Jato, ela tinha efetivamente a faca e o queijo na mão para fazer o que se esperava dela. E o que também ensejou grande esperança de que fosse acontecer. O que era para acontecer? Pegar o sistema político e depurar. Depurar o sistema político. Ou seja, localizar em cada partido, em cada instituição, inclusive no Poder Judiciário, onde há juízes corruptos, onde há procuradores corruptos, usar todos esses instrumentos para fazer uma grande depuração na República. Como diz, como se diz no popular, separar o joio do trigo em todas as instituições. Isso foi o que o governo do PT construiu e deu a faca e o queijo na mão daqueles que tinham o dever de fazer isso. O que a Lava Jato, com o tempo, se transformou? Num projeto político pessoal. Não há um único artigo do Código de Processo Penal que o Moro não tenha violado. Não existe esse artigo. O Moro chegou a grampear advogado da parte. Os advogados do Lula foram grampeados. Só isso já seria o suficiente, e tem sido o suficiente, para anular os processos. Mas o Moro não cometeu esta irregularidade. Ele cometeu um sem número de irregularidades, orientando testemunhas, pedindo troca do acusador, e não levando em consideração as provas trazidas pela defesa. É um rol enorme de irregularidades nesse processo. Portanto, se o Supremo se detiver nos autos, não olhar para o que a Rede Globo pensa, o que o jornal ABC pensa, se olhar para os autos, o que está nos autos, nem precisaria da Vaza Jato. O que está nos autos hoje já é o suficiente para anulação da sentença. O que a gente quer? Impunidade? Não, o que a gente quer é justiça. A gente quer que toda pessoa que cometeu irregularidade pague por isso, na medida da gravidade do seu delito. Delito grave, pena grave. Delito leve, pena leve. Mas que todos paguem na forma da lei. E os inocentes também recebam da justiça aquilo que é devido num processo legal, que é a justa absolvição. Então eu penso o seguinte: se o Supremo se detiver nas provas, né, ele não tem outra alternativa senão anular a sentença, o que restabeleceria os direitos políticos do Lula e daria a ele a condição de decidir o seu futuro. O PT estará com ele em qualquer cenário, porque nós sabemos o líder que nós temos. Nós sabemos a importância histórica do Lula. Nós conhecemos o Lula, alguns de nós, há mais de 40 anos. Você conhece o Lula dos anos 70, acompanhando toda a trajetória dele. Eu conheço o Lula desde os anos 90, acompanho a trajetória dele, fui ministro dele durante 6 anos, sei com quem eu estou lidando. Uma pessoa que dedicou a vida ao país, né? Agora, o Moro tinha um projeto político, agora está prestando serviços por uma empresa que tem como cliente a Odebrecht, foi ministro do Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. Quer dizer, não bastassem as provas que já estão nas mãos do Supremo, tem todo um comportamento completamente incompatível com regras mínimas de moralidade pública.
Portanto, não há, na minha opinião, do ponto de vista da justiça, não há outro caminho senão reconhecer a injustiça e devolver os direitos ao presidente Lula. Eu acho que isso seria um passo muito importante para a reconstrução, para enfrentar essa judicialização da política, a partidarização da justiça e recompor o direito de cidadania, né, de ser tratado com todas as condições, seja quem for o cidadão, muito mais um presidente da República que tanto fez por esse país, dedicou a vida inteira, e o presidente seguramente que mais fez por quem mais precisava do Estado brasileiro ao longo dos seus governos. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento, eu só queria fazer um comentário e uma última pergunta. O comentário, eu imagino, eu andei muitas vezes com o Lula pelo Brasil, na primeira campanha que eu participei da coordenação dele foi em 82 para governador. Depois a campanha de deputado federal em 86, que ele foi o mais votado do Brasil. Depois a campanha de 89 foi a mais linda, a mais importante. Nós já visitamos o coração do Brasil, aquela campanha Lula lá, foi uma coisa emocionante. O partido estava começando, era muito pequeno, mas foi militante, uma campanha corajosa. E dali nós nunca mais saímos do segundo turno, vencemos 4, perdemos 3, sofremos um golpe. Mas eu imagino, Haddad, você candidato em 2018, eles não deixaram o Lula falar. Inclusive, tem uma hora que o Daniel fala nesses diálogos, fala assim, não, se ele falar, o Haddad se elege presidente. Não pode deixar ele falar e não pode dar entrevista. Agora, eu imagino o Lula anulado o processo. Lula derrota essa brutal injustiça contra ele. Ou como candidato, não sei se vão restituir os direitos políticos, também é uma dúvida, a gente nunca sabe qual vai ser. Espero que seja restituído plenamente e que ele possa ser o nosso candidato. Mas, eventualmente, se ele não puder, você imagina você percorrendo o Brasil e o Lula ao seu lado. Ou você andando um pedaço do Brasil e o Lula outro. O Lula faz comício no Rio Grande do Sul, você está fazendo no Rio Grande do Norte. E nós teremos 2 mobilizações extraordinárias. E o Lula, desde a prisão, depois da pandemia, ele não voltou a andar esse país. Você imagina ele chegar e encontrar o povo, aquele povo que tem uma referência, que tem um elogio, que tem um reconhecimento. O que isso vai significar de esperança em 2022? Espero que até lá a gente consiga fazer o impeachment. E essa é a última pergunta. Eu sonho de ver de novo aquela Praça dos Três Poderes cheio e o Lula, de alguma forma, participar da posse do próximo presidente da República. Espero que, se não for ele, seja você. E eu vejo uma campanha muito bonita em 2022, porque depois do golpe, né, tirando os direitos, tudo que está acontecendo no país, a ficha vai caindo, as pessoas vão se dando conta. Mesmo aqueles que vacilaram, aqueles que não se posicionaram, que erraram gravemente, hoje reconhece que tinha que ter sido você o presidente do Brasil. Nós não estaríamos nessa situação. Então, mas eu espero que a gente consiga fazer o impeachment. Você acha que é possível ainda o impeachment? Como é que você termina esse nosso programa aqui? Temos ainda dois minutos para fechar. Aloysio, semana passada eu lancei uma ideia que eu acho que pegou, que foi o placar do impeachment. Começar a questionar cada deputado. Afinal de contas, qual é o seu posicionamento em relação a quem já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade e representa uma ameaça ao país? Essa contabilidade está sendo feita. Hoje nós já temos aí alguma coisa entre 120 e 130 deputados federais que já se manifestaram a favor do impeachment, sendo que a grande maioria ainda não se manifestou. Então, eu faço essa convocação. Você que está nos assistindo, você votou em alguém. Não importa de que partido, pode ser de centro-direita, de centro, mas você sabe, a essa altura, a grande ameaça que o Bolsonaro representa para o país, em termos de vida, de soberania, de economia, de dignidade humana. Entre em contato com o seu deputado e manifeste a sua opinião. Faça chegar ao seu deputado o seu sentimento sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque, às vezes, lá em Brasília, o sujeito está numa bolha, ele não sabe a dor que você está sofrendo, a angústia que você está vivendo. Faça chegar a ele o seu sentimento, porque eu sei que você pensa o Brasil grande. Todo mundo sabe o tamanho que esse país tem. E eu acho que a grande capacidade que o Lula tem é não só essa condição de agregar pessoas ao seu redor, mas ele faz o brasileiro se apaixonar pelo Brasil e acreditar no Brasil. Nós precisamos da voz do Lula para que ele incendeie, no bom sentido, as paixões do valor que esse país tem e da grandeza que esse país tem. Nos lembrar do tamanho do Brasil. O Brasil não tem o tamanho do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa minúscula.
Nós encerramos. O tamanho do mundo. Encerramos o nosso eu acredito que se a gente militar e ligar para os nossos deputados, os 50 e tantos deputados do PT já se manifestaram a favor. Se a gente militar, a gente vai vencer o Bolsonaro. Se não impeachment, a gente vai vencer na urna. Nós encerramos. Cometer os crimes. Nós encerramos o nosso tempo aqui, mas eu termino fazendo um convite para vocês. Quarta-feira, nesse mesmo horário, 17 às 18, sexta-feira, da próxima segunda, nós temos uma grade que nós vamos divulgar. A semana que vem nós vamos discutir a pandemia, a vacina, com ex-ministro da Saúde, com grandes especialistas. Depois vão tratar o genocídio da juventude negra, o tema da segurança pública cidadã, e assim vários temas que nós vamos, agricultura, reforma agrária, os temas estão, a questão da participação da mulher, tem vários temas já programados, mas foi tão bom esse programa, a repercussão foi tão positiva, que eu vou marcar outro aqui, nós vamos marcar eu, Haddad, e vamos voltar aqui para continuar essa discussão, porque uma hora só não dá. É muito rica a reflexão, é a capacidade dele de interagir, e eu tenho certeza que deixa uma semente de esperança nesses tempos sombrios para vocês todos. Então, muita luta, excelente o recado final, vamos pressionar os nossos parlamentares e vamos ver se tiver carreata, vamos para a carreata, porque ela é segura, dá para fazer. E a hora que a gente puder ir para a rua, vamos com tudo. Valeu, companheirada. Pauta Brasil. É a palavra de ódio final que a gente deixa para vocês. Um grande abraço.